Fala, rapaziada, estamos de volta aqui no canal do Rockston para falar desse empate do Ceará em Goiânia. Um empate que não soou bem, né? Porque o Ceará jogou bem melhor do que o Goiás, teve mais oportunidades, mais escanteios, mais chances claras de gol e acabou amargando o empate novamente aí no finalzinho, né? O time controlou bem a partida nos dois tempos. O primeiro tempo foi perfeito do Ceará, com a marcação encaixada, com as chances, oportunidades. O Goiás meio que perdido em campo, a equipe goiana tomando muitos cartões, provocados justamente pela supremacia alvinegra dentro de campo. O Ceará ainda sem treinador, o Pedro Sotero, que faz parte da comissão técnica, esteve no comando do time de forma interina nessa partida em Goiânia. Pedro Sotero, que dia desse era analista de desempenho e foi colocado como auxiliar técnico do Dorival Júnior. O Dorival saiu e dizem, né, que ele pode até deixar o Ceará após essa partida, né, comandou apenas essa, e se mandar também para o time do Flamengo para ser auxiliar do Dorival na sequência aí do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar do jogo, né? A gente falava que o Ceará teve as melhores oportunidades, o Ceará dominou e no finalzinho voltou a pecar, né? Exemplo daquele jogo contra o Curitiba, no Castelão, onde o Ceará fez apenas 1-0 e no finalzinho, numa falha ali coletiva da defesa, do Vitor Luiz, na sequência do Messias, deu mole ali, o Curitiba acabou chegando ao empate. O Pedro Sotero fez o que a gente esperava, né? Não mexeu na estrutura do time, teve desfalque aí do Nino Paraíba, o Michel entrou por ali. No meio campo a gente imaginava o Sobral entrando ali na vaga do Lindoso, que também estava suspenso, não pôde jogar. O Luiz Otávio ainda no departamento médico, exemplo do Lima, jogadores que poderiam estar entre os titulares. E o time foi basicamente sem essas duas peças que eu falei que jogaram na vitória contra o América Mineiro. Sem o Lindoso e sem o Nino Paraíba. E com a entrada do Michel Macedo no lugar do Nino e o Sobral, Fernando Sobral entrando ali no lugar do Lindoso. Aí o reposicionamento, né, dos três volantes que tem funcionado muito bem esse esquema. O Dorival encaixou esse esquema aí e tem feito o Ceará evoluir e tem dado uma boa consistência nessa equipe. O time vem conseguindo aí se sustentar até aqui fora da zona de rebaixamento, mas é muito pouco porque falta justamente a regularidade boa no ataque, que tem dependido muito das finalizações do Mendonça. Ainda bem, né, que o Mendonça está nessa fase iluminada de marcar os gols, né? Se não fosse isso, a coisa estava brava pro lado do Ceará. Não pode ficar só nas costas do Mendonça, né? Tem que dividir ali essa artilharia. Silvina tem que caprichar mais nas finalizações, teve pelo menos duas chances claras de marcar gols. O Mendonça não é aquele artilheiro, né? Está na fase artilheiro agora, ainda bem que a bola está entrando. Os últimos gols do Ceará têm sido marcados por ele, né? Então, por isso que eu digo, está dependendo muito do Mendonça, é muito pouco. O Kleber é aquele problema de sempre, né? A falta de regularidade, a falta de efetividade, né? De marcar mais gols em mais partidas. Marcou aquele contra o Fortaleza e depois não marcou mais. Então a torcida reclama às vezes com razão. O Matheus Peixoto foi deixado no banco de reservas nessa partida. O Clebão entrou ali no posto do Matheus. O Matheus parece realmente fora de forma. O Ceará não pode esperar muito, né, para que o jogador ganhe uma condição em jogos importantes, onde o time necessita se afastar da zona de rebaixamento, necessita se aproximar de algo maior dentro da competição, porque a gente observa que o time tem essa capacidade, né, a estrutura do time ali com bons laterais, com um bom meio campo. Falta apenas ali caprichar no ataque, né? As jogadas são construídas, mas falta essa efetividade para colocar a bola para dentro. O Mendonça, tanto ele não é um bom finalizador, como ele tem oportunidades durante o jogo, tem marcado, mas ele tem mais, né? Poderia marcar mais se ele fosse de fato esse bom finalizador, né? Então ele não é esse jogador completo. Hoje sim, é disparadamente o melhor jogador do time, mas é o jogador daquela movimentação, da velocidade, do 1 contra 1, de preparar jogadas para quem está ali dentro da área, para finalizar. Finaliza também, vai marcar seus gols porque joga no ataque, mas ele não é aquele jogador artilheiro. A fase que ele está tão boa que está dando essa oportunidade do Mendonça se tornar um dos artilheiros do campeonato. Mas eu não me convenço só com o Mendonça sendo esse grande finalizador do time do Ceará. Tem que ter alguém, algo a mais ali para dividir ali essa tarefa com o Mendonça. É muito pouco. É por isso que o time, a gente acha que está evoluindo, mas na hora H o time não consegue fazer os gols que necessita para sustentar o placar. Mais uma vez, né, futebol é sequência, é isso que eu defendo. O Ceará venceu o América Mineiro,
teoricamente pegou um adversário inferior, o Goiás. O América estava bem mais completo do que o time do Goiás, que vem sofrendo aí com uma série de desfalques. Todo time tem seus desfalques, mas o Goiás tem sofrido mais. Se você avaliar, acompanhar aí o noticiário do Goiás, o Jair Ventura tem quebrado a cabeça muito para escalar esse time. Mas daquele jeito, aquele estilo Jair Ventura, né? O time que pratica um futebol muito chato de se assistir. Que ele busca mais atrapalhar o adversário do que se preocupar em propor alguma coisa dentro da partida. E o Ceará não. O Ceará é aquele time que encaixa sua marcação, não dá espaço para o adversário criar, e ao mesmo tempo, em poucos passes, tem a velocidade, tem a capacidade de fazer a bola girar e chegar no ataque ali do Mendonça, de chegar no Vina. O Vina desperdiçou uma chance no primeiro tempo, clara ali, cara a cara com o Tadeu. Eu dou um pouco de mérito também para o Tadeu, que é um excelente goleiro, né, de hoje, né, que a gente elogia o Tadeu e que toda a imprensa também elogia o Tadeu. Está virando um clichê porque realmente é um grande goleiro, esse goleiro do Goiás. Há vários anos que vem se destacando aí como um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Saiu, fechou bem o ângulo, e o Vina não teve a capacidade, não teve a frieza. A bola foi espirrada ali, né? O Richard acabou, não foi um lançamento. Ele deu um chutão, mas o Vina dominou com uma categoria que só ele tem, mas faltou essa mesma categoria na hora de buscar uma finalização. O Clebão também perdeu pelo alto ali, a especialidade dele de cabeça, uma excelente oportunidade para o time do Ceará no primeiro tempo. O Goiás teve, no máximo, umas 2 oportunidades no primeiro tempo, em jogadas de bola aérea, onde o ataque goiano cabeceou fraco nas mãos do João Ricardo. No segundo tempo, o Jair fez as mudanças, né, que parecido com o jogo do Fortaleza, tirando jogadores de marcação, colocando jogadores do ataque, mas ainda assim o Ceará conseguiu se manter ali bem na marcação, efetivo também na hora do contragolpe, na hora de chegar ali com uma certa facilidade, mas com uma certa facilidade ele chega, mas não tem a facilidade de finalizar. É aí que é o defeito. E é tudo que o Goiás queria, né? O Goiás não queria o adversário fazendo mais gols para ele buscar uma reação. Quem tem acompanhado os últimos jogos do Goiás, o Goiás agora está 9 jogos sem perder. Estava 8 antes da bola rolar contra o Ceará, e em alguns jogos ele sai atrás do placar e vai buscar o empate ou vai buscar a virada, como fez contra o time do Botafogo. Quem sentiu esse sabor amargo também foi o Atlético Mineiro, que estava também como o Ceará controlando ali o jogo, dentro de Goiânia, fez 1-0, e no vacilo da defesa, no final, acabou ali, tomando ali o gol de empate. Né? E o Goiás tem se sustentado dessa maneira ali, fora da zona de rebaixamento. É um time que não aspira grandes coisas dentro da competição, a não ser permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Não tem um bom elenco, mas tem um treinador que prima muito pela defesa, e não diria nem que o Jair prima por isso não, mas o Goiás tem jogadores no elenco que apelam muito para a violência, e o time toma muitos cartões, por isso que às vezes tem desfalques, como não tem uma condição financeira de contratar jogadores com a qualidade melhor. Então os que o Goiás tem no elenco hoje, só nesse jogo contra o Ceará, no primeiro tempo, muitos jogadores ali tomaram cartões amarelos. O Jair teve que fazer mudanças, já com medo, no segundo tempo, de perder esses atletas, né, que foram amarelados no primeiro tempo. E quem entrou também, né, o Felipe Bastos também entrou ali no segundo tempo. Esse Caio Vinícius, que tomou cartão amarelo no primeiro tempo, é um jogador muito violento. Ele já tirou até aquele jogador do Botafogo, o Chay, uma contusão séria, uma dividida com ele. Então é um time que apela muito para a violência. Esse time do Goiás é desleal às vezes. A arbitragem tem que estar de olho, mas nem sempre está. Né? Mas é um time que toma muitos cartões. E tomou muitos cartões, não foi diferente hoje. E no finalzinho, o Goiás conseguiu ali encontrar o seu gol. O Ceará estava dominando o jogo, aparentemente o Goiás sem levar muito perigo. Né? O Goiás apelou ali para um jogo ali de bolas aéreas com Pedro Raul, que permaneceu desde o primeiro tempo, e depois entrou o Renato Júnior, que é um outro atacante jovem, me parece, da base do Goiás, mas com uma boa estatura, esperando ali lançamentos pelo alto para tentar ganhar da defesa do Ceará. Mas o Ceará controlava muito bem isso, até no lance despretensioso ali pela direita. Não foi nem para esses dois, foi para o Maguinho, né, que é um lateral direita, bom lateral até do Goiás, um cara que se apresenta muito ali pela direita no apoio e que também busca defender muito bem na medida do possível. Ele teve alguns lances também que se utilizou ali da violência, mas eu não consigo enxergar nele um jogador violento, não. São jogadores de meio campo que são mais violentos desse time do Goiás. E numa dividida ali despretensiosa com o Bruno Pacheco, o Bruno, eu até acredito que não foi porque ele quis, mas ele atingiu o rosto do jogador do time do Goiás, do Maguinho, do lateral direito,
e acabou, né, o árbitro, na cara da arbitragem, acabou apontando ali, marcando a penalidade. Eu até acredito que qualquer árbitro marcaria aquele pênalti, né? A questão aí só foi a expulsão, que poderia não ter acontecido, né? Justamente porque me deu a impressão de que o jogador do Ceará não teve a intenção, não teve a maldade de dar uma cotovelada, de atingir o rosto do jogador do Goiás, mas atingiu, né? E dentro da área, quando você atinge alguém e faz a falta, mesmo que você não queira, acaba sendo pênalti. E o Ceará acabou sendo punido nesse lance despretensioso. No finalzinho do jogo, a torcida já estava impaciente, os jogadores do Goiás já começavam a entrar no desespero, coisa que não acontece muito, né? Porque o Goiás é aquele time frio que busca acreditar até o final para conseguir empatar ou até virar o jogo, como foi no jogo contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, onde ele empatou e virou no segundo tempo. O Botafogo partiu na frente. E no jogo contra o Fortaleza também, que num lance também assim despretensioso, numa cobrança de lateral, acabou conseguindo arrumar ali um empate com o Fortaleza no Castelão, um empate que acabou de derrota para o Tricolor. E com o Ceará da mesma forma, né? Esse pênalti caiu do céu para ele, né? O Pedro Raul foi lá, cobrou e fez o gol de empate do time do Goiás, premiando o antijogo do time do Jair Ventura e ali, né, punindo o time do Ceará, que praticou um bom futebol, né, um futebol mais propositivo, um futebol que buscou bem mais a vitória do que o time da casa, mas acabou com esse descuido, né? Isso é que tem que acabar, né? O Ceará tem que buscar corrigir esses erros na defesa, erros bobos, né, que tem atrapalhado o time de conquistar aí 3 pontos de uma sequência. Aquele jogo do Curitiba seria uma vitória a mais, né, que o Ceará somaria mais 2 pontos na tabela, como esses mais 2 que foram desperdiçados contra o time do Goiás, porque o time estava bem, o time teve a chance de fazer mais gols, não faz, e acaba tomando no final. É isso que tem que acabar. Essas duas situações, a correção na defesa e a correção também no ataque, para se tornar ali um time mais efetivo. O Ceará tomou o gol de empate com um homem a menos. A gente imaginava o Goiás, agora vai para a Barfa, vai ali tentar dar uma escovada no Ceará, mas o time parece que não tem essa característica, né? Incrível, né? O time com um jogador a mais, com a torcida ali empurrando, e não teve essa capacidade. E pelo contrário, o Ceará teve chance de matar o jogo com o Mendonça. O Eric entrou no segundo tempo, acabou acertando ali o lançamento, virando da direita para a esquerda, encontrou o Mendonça ali em velocidade no fim do jogo. Também o cara talvez poderia estar cansado, também temos que dar esse desconto. O que ele vem fazendo aí nesse time do Ceará está destruindo, né? E também não dá para cobrar no cara só dele, né, esse peso de ter perdido o gol. Desperdiçou uma excelente oportunidade de fazer o gol da vitória do Ceará. Naquele momento, fazendo 2-1, o Goiás não teria forças para buscar o empate novamente. Mas aí brilhou, mais uma vez, a estrela do goleiro Tadeu, que praticou uma defesa ali no pé do Mendonça, que finalizou em direção ao gol, mas o goleiro ali fez uma defesa daquelas bem arrojada, bem o estilo do Tadeu, e acabou evitando o segundo gol do Ceará, que um homem a menos ainda assim ainda teve chance, para você ver a supremacia do Ceará, né? Parece choradeira, mas não é, né? O Ceará foi muito melhor do que o time do Goiás, mas teve esse azar mais uma vez. Isso tem que ser corrigido. Vai chegar aí um novo treinador. Estão falando também outro nome que pintou aí, do Osório, aquele técnico colombiano que passou aqui pelo São Paulo Futebol Clube e que estava no futebol mexicano, o contrato dele está acabando, e que poderia vir treinar o time do Ceará. É um treinador experiente. A gente às vezes não entende o critério, né, das diretorias do futebol brasileiro na tentativa de contratar um treinador, né? O Ceará que esteve próximo do Henderson, teve especulado o Fábio Carille, passou pelo Marquinhos Santos. Falaram-se ontem que estava com conversas adiantadas com o Silvinho, que eu acho que poderia ser até uma boa aposta nesse momento. Poderia ser, não significa que ele vai ser o cara, mas pelo que o mercado tem oferecido, o mercado brasileiro, poderia ser uma boa oportunidade para as duas partes. Para o Silvinho, que quer brilhar no futebol, né? Eu acho que ele não fez um trabalho desastroso no Corinthians. Até comparei com o Rogério Ceni no vídeo passado que eu gravei aqui, que saiu do São Paulo também, escorraçado, e que no Fortaleza acabou acontecendo como treinador de futebol. Depois foi campeão pelo Fortaleza, campeão pelo Flamengo, então acabou virando como treinador. Poderia ser a vez do Silvinho. E agora falam no Osório, que é um treinador bem mais experiente que o Silvinho, para vir treinar o Ceará. Será? Vamos aguardar, né? O Ceará promete,
na próxima partida, na quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, já ter o seu novo comandante técnico na borda do gramado. Mas tem que acelerar esse processo, contratar logo, fechar essa contratação, porque enfrentará um Atlético Mineiro também bastante pressionado para buscar vitórias, está se distanciando do pilotão ali de cima, o técnico do Atlético também ameaçado no cargo, a torcida pegando no pé do treinador. Vida de treinador de futebol aqui no Brasil é complicado. E o argentino Turco Mohamed não é diferente. A vida com ele, né? Ele empatou com o Santos agora, já havia perdido do Fluminense no meio de semana, então vem enfrentar o Ceará bastante pressionado no Castelão, com aquele gramado em estado de penúria, né? Não vai haver concertos no gramado, parece que a situação vai ficar desse jeito aí, vai piorar com a sequência dos jogos, e temos que rezar para que, torcer muito, para que nem o jogador do Ceará e do Fortaleza, do futebol cearense, não sofram contusões por conta do gramado. Parece que já está acontecendo, pelo menos do lado do Fortaleza, né? com o Tinga, com o Benevenuto. O Ceará deu sorte até agora, parece que o gramado não tirou ainda nenhum jogador do Ceará. Mas na sequência, né, a gente teme muito aí pela integridade física dos jogadores, porque a tendência é que, se não houver reparos, se não parar, como parece que não vai, os times pediram para não parar, a tendência é que o gramado piore. Para esses clubes que vêm de fora, é só azar mesmo para acontecer, porque Ceará e Fortaleza que jogam mais nesse gramado do Castelão. Então, são eles que sofrem mais perigo de perder jogadores importantes por contusão, por conta de um gramado horroroso, né? Um gramado que é um dos piores do futebol brasileiro, em se falando de Série A do Campeonato Brasileiro. 1-1, né? Não deu para o Ceará, né? O Ceará teve tudo para conquistar 3 pontos, não deu, agora vai tentar partir para dentro do Galo aí, para conquistar 3 pontos e ir em busca aí de objetivos. Se tivesse conquistado os 3 pontos, ia lá para a primeira parte da tabela, né? Então aí ganharia aquela moral, elevaria, né? E poderia pensar ali em outros objetivos dentro da competição. Agora o time continua ali na 12ª colocação, no momento, com 14 pontos. Goiás é o 13º, também tem 14. Poderia ter se distanciado mais daquele pilotão que está ali na fase ali meio que intermediária, mas não está muito distante da zona de rebaixamento. Então é isso que o Ceará tem que fazer, encaixar uma boa sequência de bons resultados para parar de falar nesse negócio de rebaixamento e buscar outros objetivos dentro da competição. O time já mostrou que tem elenco, agora tem que acertar algumas situações ali que deixam, às vezes, né, a desejar, principalmente no final do jogo, a defesa, e tornar esse ataque mais efetivo, marcando mais gols. Aí pode ser que, contratando no meio da temporada, as coisas possam acontecer. Mas com esse elenco, eu acredito que daria para o Ceará se virar e melhorar esse desempenho até a abertura da janela de transferências. Valeu, galera. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, se inscreve aí, dá essa moral pra gente aí, né? É de graça, você não paga nada. Ativa o sininho de notificações para você receber aí a notificação dos nossos vídeos, quando nós produzimos mais vídeos aqui no canal. E o like, aí, a curtida, o joinha que você aperta aí, vai ajudar o nosso vídeo a chegar para mais pessoas. Por isso que eu peço encarecidamente que você também deixe o seu like e assista os nossos vídeos até o final. Valeu, galera, abração, tamo juntasso.